Vamos iniciar a nossa primeira aula do curso de Física e Matemática. Eu sou o professor Marcelo Siqueira, da Universidade Federal do Amapá, e esse aqui é uma mistura da disciplina com um projeto de extensão, no qual eu disponibilizo alguns vídeos sobre conteúdos dos cursos de Física. Conteúdos esses das matérias que, eventualmente, eu pego para ministrar dentro do curso de licenciatura em Física. Quem era Fourier? Joseph Fourier, ele escreveu um livro que basicamente seria a teoria analítica do calor. A maneira como ele resolveu essa equação que aparece aqui na tela. O que ele descobriu? Era possível resolver esse problema da condução do calor através de uma superposição de funções oscilantes. Essas funções oscilantes eram combinações de senos e cossenos. A solução poderia ser dada como uma série, uma combinação linear de senos e cossenos. E essa combinação linear de senos e cossenos, que no fundo é uma superposição de osciladores harmônicos com frequências que são múltiplas de uma frequência fundamental, essa série é conhecida como série de Fourier. Então, para resolver esses problemas de contorno da teoria da condução do calor, ele apresentou essa nova técnica na virada do século XIX. Eu vou usar basicamente as propriedades de ortogonalidade das funções periódicas e aí então formo um espaço vetorial com elas. E aí eu posso representar qualquer outra função como uma combinação linear delas. Quando eu formo um espaço vetorial, vocês vão lembrar da álgebra linear. E na álgebra linear, a gente tem os 8 axiomas para que um conjunto forme um espaço vetorial. Entre estes axiomas, nós temos 4 axiomas de multiplicação por um escalar e 4 de adição entre esses elementos, e a combinação de funções oscilatórias com frequência definida obedece isso, como muitos outros objetos matemáticos. A principal aplicação da série de Fourier é você representar um sinal através da superposição de oscilações harmônicas simples, que seriam basicamente as frequências fundamentais que compõem um determinado sinal. Para começar a falar mais profundamente de série de Fourier, eu preciso discutir essa questão das funções periódicas e a sua ortogonalidade. Se tiver uma função f de t periódica, então deve existir uma constante maior do que zero para a qual a função deslocada um tempo atrás, esse tempo tzão, ela é igual ao seu valor agora. Isso quer dizer que ela se repete periodicamente. Lembrem que quando você tem uma soma dentro do argumento da função, deslocada para trás. Se fosse uma subtração, ela era deslocada para frente. O valor que a minha função tinha há um período atrás é o valor que ela tem agora. E isso vale para qualquer valor de t pertencente ao domínio da minha função. Essa constante t é o nosso período. O teorema 1 vai nos afirmar: a função exponencial imaginária e elevado a imt, pode ser escrita como exponencial de imt, ela é periódica com período igual a 2π sobre m, que multiplica nzinho. E esse nzinho pertence aos números inteiros. Se a minha função é periódica, então o valor dela há um período atrás tem que ser igual ao valor que ela tem agora. Como eu estou tratando da função exponencial imaginária, eis o valor dela um período atrás. Observem que aonde tinha somente o tzinho, eu coloco t mais tzinho. Isso aqui eu posso desmembrar em duas exponenciais. E isso acaba sendo o valor da minha função f de t. Esse e elevado a imtzinho é o próprio f de t. E a minha função vai ficar multiplicada o f de t por um e elevado a imt. Para que ela seja periódica e essa igualdade permaneça, esse e elevado a imtzão, ele tem que ser igual a 1. E aí você vai lembrar da fórmula de Euler, que você decompõe uma exponencial imaginária em uma combinação de senos e cossenos. Cosseno de mtzão mais i, seno de mtzão, isso aqui é igual a 1. Isso vai me implicar que o meu m vezes tzão ele tem que ser um múltiplo de 2π. Um múltiplo inteiro de 2π. Porque somente na posição 0, ou 2π, ou múltiplos deles, é que você vai ter exatamente
o cosseno igual a 1 e o seno igual a 0. O seno deve ser igual a 0, porque senão você não tem um número real aqui, você vai ter uma componente imaginária. Então é preciso que o seno desapareça. Mas para fazer sentido, então o cosseno tem que ser igual a 1. E isso só vai acontecer se você tiver exatamente nessa posição bem aqui. Observem o ciclo trigonométrico. Eixo horizontal você tem cossenos e no eixo vertical você tem senos. O primeiro valor dessa coordenada é o valor do cosseno e o segundo valor dessa coordenada é o valor do seno. Cosseno vale 1 e o seno vale 0. Quando o teu n é igual a 1, você deu uma volta de 2π, ou seja, você deu uma volta inteira. Quando o teu n é igual a 2, você deu também, acabou dando 2 voltas. Se o teu n é igual a 3, vai dar 6π, você deu 3 voltas. Então esse n acaba contando o número de voltas. E aqui você tem o seu período, teu n pertence a teu n ele é um número inteiro que ele conta o número de voltas no círculo trigonométrico. Por isso ele vai ser um número positivo. Apesar de eu poder matematicamente contar esse n como sendo negativo, e isso significa um movimento no sentido horário, n positiva no sentido anti-horário e o n negativa no sentido horário. Mas a minha quantidade física, período, ela é número de ciclos por unidade de tempo. E isso não pode ser negativo. Observem também, por exemplo, que a frequência angular é 2π sobre o período. Isso aqui não pode ser uma quantidade negativa. Então, por causa disso, esse meu n vai fazer uma contagem de números não negativos. Se eu escrever a minha frequência como sendo 2π sobre o período, eu posso muito bem reescrever a minha exponencial imaginária e elevado a imt como e elevado a in ômega t. Basta que eu passe esse m para o outro lado, venha dividindo o t aqui, e 2π sobre t eu chame de ômega. E assim eu posso escrever de uma forma mais útil na hora da representação da série. A definição 2 ela vai ser importante para a gente entender o conceito de ortogonalidade. E ela passa por uma coisa que vocês já viram quando estudaram vetores na vida de vocês. Uma maneira simples de eu explicar a questão da ortogonalidade, ela passa pelo que a gente chama de produto escalar. Mas eu quero que vocês entendam que o produto escalar não se restringe apenas a vetores. E uma das interpretações do produto escalar, ele é a projeção de um vetor na direção do outro. Acaba sendo uma área ou um volume ou um intervalo que os dois vetores têm em comum. A diferença é que agora a gente vai trazer para um espaço de funções. Eu vou supor que eu tenho um sistema infinito de funções. Φ0 de t, Φ1 de t, Φ2 de t, vai embora. Em termos geral seria um Φm de t. E esse sistema de funções, esse conjunto de funções, finito ou não, estou supondo que é infinito para ser mais geral, eu vou dizer que ele é ortogonal e não identicamente nulo, dentro de um intervalo definido que eu chamei de A até B agora, se essa integral aqui, que é o produto das duas funções, ela for proporcional a delta de Kronecker. Quando esses índices são diferentes, essa função ela é zero. Quando esses índices são iguais, essa função é igual a 1. Observem que essa integral também aqui, eu representei como sendo o que a gente chama de um colchete, um braquete. É um produto escalar, só que a representação dos vetores de estado. Isso vai ser a projeção de uma função em cima da outra. E isso vai ser o que vai medir para a gente a ortogonalidade. Um sistema de funções é dito ortogonal e não identicamente nulo se a projeção de uma função na outra der uma constante ou der igual a zero. Observem também que essa função que fica para esse ladinho aqui, ó, essa função que fica para esse lado, ela recebe um asterístico. E isso significa conjugação complexa. As nossas funções podem ser escritas no corpo dos números complexos. Isso não tem problema nenhum. Se elas forem escritas no corpo dos números complexos, você vai ter que fazer o conjugado dela quando for aplicar essa definição. Caso contrário, você pode deixar normalmente do jeito que está. Observe também que por causa
da delta de Kronecker, quando o índice das funções for diferente, isso aqui obviamente vai dar zero, ou quando o índice for igual, vai dar a nossa constante, que a gente vai ver o que é. Então, se eu fizer essa integral, por exemplo, φ0 com φ1, vai dar zero. φ0 com φ2, vai dar zero também. Se eu fizer essa integral de φ0 com qualquer outra função que não seja φ0, isso vai dar zero. A integral desaparece. E por isso a gente diz que essas funções são ortogonais entre si, porque não tem projeção de uma na outra. A área resultante da superposição entre elas é igual a zero. Um exemplo disso é a nossa função exponencial imaginária. Vamos supor que a gente tem um sistema de funções e elevado a i, n ômega t. Esse meu n é um número inteiro, pode ser de 0 ao infinito, por exemplo. Por enquanto eu não botei nenhuma restrição física nele. Mas eu vou provar que um sistema de funções exponenciais imaginárias ele é ortogonal em um intervalo que abrange de um ponto A arbitrário até um ponto A mais o período. Ou seja, o tamanho desse passo é um período. Você saiu de um ponto, percorreu a distância equivalente a um período, ou percorreu o tempo equivalente a um período. E aí quando você viu, a função estava com o mesmo valor. Periodicidade é ela se repetir regularmente. Ortogonalidade é a função ter projeção nas suas irmãs com índice diferente. Quando eu executo essa integral, de acordo com a definição 4, ela vai de A até o intervalo de mais um período. No caso, o meu B é o intervalo de mais um período. O A mais um período. Observem que eu pego a minha função, quem vem aqui na frente eu conjugo. Faço o complexo conjugado. Complexo conjugado é você colocar o negativo na frente do i, tá? Onde tem i, bote o menos. Então tá aqui, ó. Beleza? E aí você vai executar essa integral. Quando você executa essa integral, você pode juntar, conserva a base e subtrai os expoentes, né? E aí você tem essa expressão integral de a até a mais t e elevado a i m menos n ômega t dt. Resolvendo essa integral, você observa que tem esta expressão aqui, né? E aí você pode abrir essa expressão, você vai substituir o limite superior, onde tem o tzinho, você vai escrever a mais tzão. E no limite inferior, aonde tem tzinho, você vai colocar a. Se o n é diferente de m, então você vai pegar o resultado da sua integral. E devido à periodicidade da exponencial imaginária, que a gente já demonstrou em slides anteriores, você vai ter que o valor dessa função, quando t é igual a mais um período, é igual ao valor dessa função quando t é igual a a. Devido você ter percorrido o intervalo de um período, essa exponencial é igual a essa e elas vão se anular. Portanto, quando os índices são diferentes, é igual a zero. Se o n e o m forem iguais, conserva a base e subtrai os expoentes, vai te sobrar e elevado a zero, indo de a até a mais t. E aí, obviamente, essa integral vai dar t, variando de a até a mais tzão. E isso aqui vai acabar dando tzão, porque tu vai ter o limite superior menos o inferior, sobra somente o t. Eu posso escrever que o produto escalar entre essas funções exponenciais imaginárias, e esse produto escalar, essa projeção de uma função na outra, é igual ao período multiplicado pela delta de Kronecker. Quer dizer, quando esses índices forem diferentes, que corresponde às funções serem diferentes, essa integral é zero. São ortogonais entre si. Quando esses índices forem iguais, significa que essas funções são iguais, essa integral ela te dá o período. Como um segundo exemplo, eu vou considerar o sistema de funções cosseno de m ômega t e seno de m ômega t. E eu vou mostrar que ele é ortogonal no intervalo de um período. No caso de a, ponto genérico a, até um ponto genérico a mais t. Eu peço que vocês guardem as identidades abaixo, que elas vão ser úteis. Cosseno de A vezes cosseno de B é igual a 1 sobre 2 cosseno de A mais B.
mais cosseno de A menos B. Seno de A vezes seno de B é igual a 1 sobre 2 cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B. Seno A cosseno B igual a 1 sobre 2 do seno de A mais B mais seno de A menos B. Cosseno quadrado de A igual a 1 sobre 2, que multiplica 1 mais cosseno de 2A. E o seno ao quadrado de A, que é igual a 1 sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 2A. Com isso, eu vou estudar a ortogonalidade dos cossenos entre si. Imaginem só que você tem o primeiro caso, que os índices são diferentes. Então, a integral de cosseno de n ômega t, cosseno de m ômega t dt, se eu usar a primeira das fórmulas, eu vou ter que essa integral pode se desdobrar em 1 sobre 2, integral de a até a mais t, cosseno de n mais m ômega t dt, mais 1 sobre 2, integral de a até a mais t, cosseno de n menos m ômega t dt. Ao calcular essas integrais, você vai verificar que elas te fornecem 1 sobre 2 seno de n mais m ômega t, dividido por n mais m ômega t, mais 1 sobre 2 seno de n menos m ômega t, dividido por n menos n ômega. Tudo variando de a até a mais t, o intervalo de um período. Isso vai zerar justamente porque seno é uma função periódica, ela se repete dentro de um intervalo de um período. Então, quando você jogar o limite superior na variável tzinho, ele vai ter, esse seno, ele vai ter o mesmo valor que ele tem quando você jogar o limite inferior azinho. Portanto, essa parcela desaparece, ela vai ser zero, e pelo mesmo motivo essa parcela vai ser zero. Observem que tanto n mais m quanto n menos m vai dar para você um número inteiro. Então, isso daqui pouco vai afetar a questão da periodicidade. Observem também que é importante fazer esta análise para quando n for diferente de m, porque senão você gera uma singularidade aqui embaixo. Se o n for igual ao m, você vai ter a integral de cosseno ao quadrado. Utilizando uma daquelas fórmulas que eu pedi para vocês memorizarem antes desse slide, você tem a transformação dessa integral em duas integrais. 1 sobre 2, integral de a até a mais t dt, mais 1 sobre 2, a integral de a até a mais t, de cosseno de 2n ômega t dt. Isso vai te dar como resultado t sobre 2. Eu gosto às vezes de resolver essa integral pelo teorema do valor médio. Cosseno ao quadrado ele vai de 0 até 1. O valor médio disso é meio. Qual é o intervalo, o tamanho do intervalo? O tamanho do intervalo é a mais t menos a. Ou seja, t vezes meio t sobre 2. Pode ser muito útil lá na frente. Você ganhar tempo. No caso dos senos, eu vou proceder da mesma maneira. Eu faço a integral que define a ortogonalidade, que é o produto escalar entre as duas funções. E aí, calculando para n diferente de m, eu vou usar aqui a integral de a até a mais t, de seno de n ômega t, seno de m ômega t dt. Transformando pela identidade trigonométrica, isso fica duas integrais de 1 sobre 2, a integral de a até a mais t do cosseno de n mais m ômega t dt, menos 1 sobre 2, a integral de a até a mais t do cosseno de n menos m ômega t dt. Resolvendo essas integrais, da mesma forma que a gente resolveu ainda agora, a única diferença é que aqui no meio é um menos e não um mais, você vai ter a mesma situação que aconteceu nos cossenos. Devido à periodicidade do seno, essa função aqui se anula identicamente, porque os limites de integração compreendem um intervalo de um período. Então, quando você substitui os limites de integração, é óbvio que a função vai ter o mesmo valor. Então, essa parcela desaparece sozinha, ela se mata, se cancela. E essa outra parcela, pelo mesmo motivo, se cancela. E então, quando eles são diferentes, dá zero, porque o seno é uma função periódica. Se o teu n for igual a m, então você vai ter a integral de seno ao quadrado e, utilizando uma das identidades trigonométricas que a gente usou ainda agora, isso vai se converter em duas integrais. Vai ficar 1 sobre 2 a integral de a até a mais t de dt,
menos 1 sobre 2, a integral de A até A mais T, o cosseno de 2n ômega T dt. Obviamente, essa integral aqui vai desaparecer, e aí essa integral que resta, ela vai fornecer o valor T sobre 2. Pode aplicar o teorema do valor médio também aqui, que vai dar certo. Se você pegar senos e cossenos são interessantes. Independente do valor de n e m, eles têm a sua integral de superposição, o seu produto escalar, sempre igual a zero. Isso acontece por causa da sua defasagem de 90 graus, um em relação ao outro, que faz com que, enquanto um tem um máximo, o outro tem um mínimo, e isso faz com que a área resultante desse produto entre as duas funções, quando calculada em um intervalo de um período, ela dê igual a zero. Então, portanto, se você pegar seno de n ômega t, cosseno de n ômega t, faz a integral disso utilizando uma das fórmulas das identidades trigonométricas que eu forneci logo no início para vocês, você vai chegar na conclusão de que vai dar igual a zero. Basta você resolver essas duas integrais aqui, e são integrais de seno, vão dar menos 1 cosseno. Vou deixar como exercício para vocês fazerem. Mas como o cosseno é uma função periódica, ela se repete no intervalo de um período, quando você resolver essa integral e substituir os limites de integração que correspondem a uma distância um do outro de um período, isso vai dar zero. Então, não importa o valor de m e de n, quando você faz a projeção de seno no cosseno, ou o produto escalar de seno no cosseno, ou você calcula a ortogonalidade, isso vai te dar zero. Como referências para esse material, eu estou usando os livros do professor Bassalo, Elementos de Física e Matemática, e o Arken e Weber, Física e Matemática, Métodos Matemáticos para Engenharia e Física.